Saber Direito desta semana traz o direito empresarial com a professora Juliana Nascimento. Nas 5 aulas, ela fala sobre compliance e integridade, governança corporativa e as principais leis brasileiras e internacionais anticorrupção. Bem-vindos ao Saber Direito. Essa semana nós vamos tratar acerca de direito empresarial. Meu nome é Juliana Oliveira Nascimento, eu sou advogada executiva, tenho mestrado na Alemanha e no Brasil pela Unibrasil e trabalho muito acerca dos temas de direito empresarial, especialmente em compliance e governança corporativa. Durante essa semana nós iremos tratar assuntos muito importantes para você. E eu entendo que são assuntos aos senhores que realmente acredito que será um diferencial. Trataremos acerca da governança corporativa, como isso se dá hoje nas organizações, qual a sua importância, qual a sua relação acerca da ética, qual o seu impacto nas organizações e como isso realmente é importante nos dias de hoje. Na sequência, trataremos também acerca dos tratados internacionais contra a corrupção, a atuação da ONU acerca do tema. Além disso, abordar acerca da lei anticorrupção e diversas outras normativas que estão envolvidas acerca do combate à corrupção e toda a concepção no que tange às questões de integridade. E falar de um tema muito especial, que é o compliance, que abordado na lei anticorrupção nos seus artigos 41 e 42, vem realmente trazer um novo viés para o contexto de ética para as organizações no Brasil e no mundo. Essa é a nossa semana e nós iremos tratar acerca destes assuntos. Mas, inicialmente, nosso primeiro tema desta aula será sobre governança corporativa e qual a sua importância. A primeira lei que eu observo que é importante que vocês tenham conhecimento no que tange à governança corporativa, realmente será relacionada à Lei de Sociedade por Ações, a Lei das Sociedades Anônimas. É muito importante que os estudantes venham se ater a respeito dessa lei. Mas uma questão que não é abordada muitas vezes é a questão efetivamente desta governança corporativa e qual a sua importância atualmente para as organizações. E nós, iniciando tudo isso, vamos começar com o histórico acerca deste tema, porque é um tema de extrema relevância. Então, primeiramente, acerca da governança corporativa, eu gosto de colocar 4 marcos históricos. Mas quais seriam esses? Primeiramente, eu começo o primeiro marco histórico com Robert Monks. Esse vai ser o primeiro que nós iremos abordar em sala de aula. Segundo, é sobre o relatório Cadbury, do Reino Unido. Na sequência, um terceiro marco histórico será a respeito dos princípios da OCDE. E, por último, da Lei Sarbanes-Oxley dos Estados Unidos. Com isso, vocês irão compreender o porquê da importância desse tema e o porquê o estudante de Direito tem que conhecer esta temática, até para a sua atuação no direito empresarial futuramente com a sua graduação. Então, primeiramente, a respeito de Robert Monks, é importante destacar o seguinte ponto. Robert Monks nasceu nos Estados Unidos e ele, formado também em Direito, observou a necessidade de se implementar uma maior administração nas empresas. E por que isso era importante? Porque ele teve que assumir o cargo, efetivamente, de gestão de negócios da família dele. E o que na sequência ele acabou observando? Ele observou que nas organizações não havia determinados controles. E então, ele entendeu que isso era necessário. Hoje, Robert Monks é considerado o pai da governança corporativa e começou a tratar o tema em meados de 80. Um ponto importante é que ele se envolveu nos negócios da família e mesmo sendo advogado, inclusive advogado formado por Harvard, ele entendeu que ele necessitava fazer algo realmente diferenciado. Foi quando ele desenvolveu a gestão através da governança corporativa e o tema começou a realmente ser abordado. No meio público nos Estados Unidos,
isso começou a se levantar. A primeira vez que o termo governança corporativa, corporate governance, foi citado num meio público foi na revista The Economist dos Estados Unidos. E com isso, o tema começou a avançar. Nessa mesma perspectiva, ele observou, inclusive, que os executivos atuavam somente observando seus próprios interesses na organização. E isso realmente não seria adequado. Com isso, com relação ao posicionamento dos acionistas, ele observou que eles somente tinham o olhar sobre o aumento do valor das ações, no seu próprio lucro, sem comprometimento no melhor desenvolvimento dessas companhias. Com isso, ele entendeu que realmente não estava adequado à forma que as coisas estavam sendo devidamente conduzidas. Um outro marco importante vai ser o segundo no qual eu mencionei, do relatório Cadbury. De onde ele veio? O relatório Cadbury veio do Reino Unido. E como isso aconteceu? Foi um pedido do Banco da Inglaterra. Por quê? Porque se observou a necessidade de um maior controle das organizações. O que aconteceu? Isso já aconteceu um pouco depois de Robert Monks, ali por volta de 1992. E um dos pontos principais foram algumas diretrizes de prestação de contas, de integridade e de abertura, e que isso necessitava ser um pouco mais claro por parte das empresas. O Reino Unido, nesse momento, ele detinha algumas companhias e alguns conselhos de administração que não estavam atuando de uma maneira um pouco adequada. Haveria a caracterização de muitos conflitos de interesse neste momento. Com isso, foram constatados, na época, que muitos conselheiros de administração atuavam mediante uma conduta de favorecimento, de conflito de interesse e muitas vezes uma vantagem própria, indevida, em razão dos seus cargos ali ocupados como conselheiros de administração. Um outro ponto é que muitas dessas pessoas, pois não eram muitas que detinham conhecimento para assumir esses cargos, acabavam atuando em mais de uma companhia. E muitas vezes as decisões deliberadas nessas companhias havia um conflito, porque ele também era um conselheiro de administração em uma companhia e também em outra. E muitas vezes não se declarava impedido, muitas vezes, de tomar uma determinada decisão no colegiado que um conselho de administração é. Eu explicarei um pouco mais dessa temática à frente. E havia realmente uma determinação de um conflito e que isso não era resolvido. E com isso, acabou-se se criando uma rede denominada o Old Boy Network, né, onde somente aquelas pessoas estavam ali envolvidas. E com isso houve realmente uma grande necessidade de uma mudança desse cenário. Foi com isso que o Banco da Inglaterra pediu a elaboração de um código de melhores práticas de governança corporativa para a mudança desse cenário, para mais integridade, mais transparência. Com isso, foi instituído um comitê com integrantes da Bolsa de Valores do Reino Unido e também do Instituto de Contadores, liderado por Adrian Cadbury. Por isso que o nome do relatório efetivamente chama-se Relatório Cadbury, em razão do Adrian Cadbury, que acabou sendo realmente o precursor disso no Reino Unido. Um dos aspectos importantes desse relatório era efetivamente o foco nos aspectos financeiros da governança corporativa, maior transparência, maior clareza. Nessas questões, havia maior responsabilidade dos executivos e por parte também dos conselheiros de administração. E com isso se tornou uma boa prática obrigatória dentro do contexto daquele país. Na sequência, houve também análise do desempenho por parte dos acionistas, isso como algo de extrema importância. Outro ponto foi a frequência na clareza por parte das prestações de contas. Era necessário que isso fosse pontuado de uma forma melhor, de uma forma mais clara, o que não havia essa clareza
anteriormente. A constituição de comitês de auditoria, comitês estes que reportariam e verificariam e aconselhariam o conselho de administração nessa questão. Outro ponto é a interação melhor entre acionistas, conselheiros, auditores executivos através desse código de melhores práticas. E com isso, a partir de então no Reino Unido, foi instituído o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa a pedido do Banco da Inglaterra. Realmente o segundo marco importante, reafirmando a importância desse tema. Na sequência, nós temos os princípios da OCDE, já num aspecto muito mais internacional. O que é a OCDE? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E quem faz parte da OCDE? Fazem parte hoje os 30 maiores países desenvolvidos e 70 países, além de organizações e sociedades civis. Então, é um órgão hoje com extrema relevância no mundo e que realmente quer tratar as questões de cooperação para o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, eles entenderam como importante uma instituição de um Business Sector Advisor para a instituição de questões relacionadas à governança corporativa através do desenvolvimento de um documento chamado Princípios da Governança Corporativa. E quem fazia parte disso e quando isso ocorreu? Isso ocorreu no ano de 1999. Veja o marco aqui. Meados de 80 com Robert Monks, 92 ali com o relatório Cadbury do Reino Unido e agora já estou em 1999, quase entrando aqui já para o século 20 e 21. Mas, ou seja, não é um tema que tem muitos anos, mas que realmente está ganhando a cada dia mais força. Com isso, um dos pontos que é abordado são as questões de relações de governança. Em que ponto? O crescimento das organizações, o desenvolvimento do mercado de capitais e por que a preocupação de um organismo internacional com isso? Porque o mercado de capitais, ele envolve a cooperação mundial, ele envolve ainda mais também as questões relacionadas às empresas que prestam serviços e atuam em diversos países. E qual a importância dessas organizações estarem devidamente adequadas e no mesmo patamar de governança corporativa? O desenvolvimento das nações também era um ponto importante, afinal, se você observar, eu tenho os 30 maiores países envolvidos, relacionados dentro desse organismo e outros 70 países também. Então, eu tenho mais de 100 países envolvidos ali nesse organismo que fazem parte dele, e realmente preocupados com o mercado mundial. Outro ponto é a extensão do escopo de governança corporativa para orientação dos stakeholders. Primeiro, vamos focar aqui. Nunca ouvi usar o termo stakeholder. O que seria isso? E stakeholder é um termo muito utilizado no meio corporativo e quem estuda empresarial e está trabalhando com empresas, muitas vezes, é importante ter conhecimento disso. Stakeholder é um termo denominado relacionado a todas as partes interessadas naquela organização. E que sentido? Sejam os próprios colaboradores dessa organização, os próprios proprietários da organização, enfim, os clientes dessa organização, os prestadores de serviço dela, todos que estão relacionados com essa organização. Outro tema importante destacar é o que eles chamam de shareholder, que são os acionistas, perfeito? Então, só um esclarecimento desses dois temas, que são dois temas muito importantes quando nós vamos tratar durante as nossas aulas, perfeito? Um outro ponto importante é a definição das regras de conflito de agência. Nós teremos um pouco mais com relação aos conflitos de agência mais à frente, mas de forma muito simplificada, conflito de agência foi a verificação e adequação correta da relação entre proprietários, acionistas com aqueles executivos que vão fazer realmente a gestão daquela organização. Então, como tratar esses conflitos, onde um quer uma coisa, o outro acha que o olhar deve ser de outro? E como respeitar esses papéis dentro da concepção de governança corporativa?
E um último ponto foi a sugestão dos princípios de elaboração de código de melhores práticas para países, inclusive não membros ali, por parte da OCDE. Então, com isso, a OCDE viu essa preocupação mundial para as organizações e também acaba tendo uma implicação extremamente importante para a governança dos próprios países ao redor do mundo. Agora, na sequência, nós vamos tratar do quarto marco da governança corporativa, que é a respeito da Lei Sarbanes-Oxley. É importante destacar que essa lei tem um contexto histórico importante nos Estados Unidos. Ela veio principalmente depois de vários escândalos que ocorreram no país, envolvendo grandes organizações e grandes consultorias que acabaram atuando de uma forma inadequada e os escândalos de fraude foram muito evidentes e se observou a necessidade de um maior controle por parte das companhias. Afinal, é muito importante se recordar que os Estados Unidos é um país eminentemente que as pessoas realmente investem seu capital na Bolsa de Valores e em diversas companhias. Então, é um país que realmente se preocupa com a questão financeira e sabe que a questão econômica de alguma organização impacta diretamente os americanos, que investem realmente nisso, porque é uma cultura do país, investir os seus valores para desenvolver um capital maior um pouco mais à frente, investir em empresas que podem trabalhar esse capital. Não é uma cultura eminentemente no Brasil, isso está avançando, mas no Brasil nós somos um pouco mais conservadores. Lá já não, eles já são um pouco mais, vamos dizer o termo, audaciosos com relação aos investimentos, porque eles realmente acreditam na solidez do mercado americano. Então, diante desses escândalos e das fraudes que ocorreram e da perda no mercado americano no que tange a economia, com impacto de alguma forma também mundial, dois senadores, Sarbanes e Oxley, fizeram um projeto de uma lei. E essa lei foi promulgada, que é a chamada Lei Sarbanes-Oxley, que foi proposta ali por volta de 2002. Então, nós temos ali meados de 80, 92, meados de 80 com Robert Monks, 92 com Andrew Cadbury, 99 com a OCDE e agora eu tenho 2002 o caminho traçado da governança corporativa com a Lei Sarbanes-Oxley. Ele trata especificamente o quê? A regulação corporativa estabelecida de boas práticas, tendo os princípios de governança baseado em 4 princípios. Quais seriam esses? Conformidade legal, o compliance, ou seja, eu estar atuando de maneira realmente adequada, prestação de contas efetiva, transparência e justiça, equidade. Esses são os principais princípios. E o que esses princípios querem trazer quando eu trato efetivamente da Lei Sarbanes-Oxley? Conformidade, ali no aspecto legal, conformidade legal, ou seja, que eu tenho que atuar de acordo com a legislação, de acordo com a lei, de uma forma muito simplificada. Prestação de contas, que a minha prestação de contas tem que ser exata, que tem que ter clareza, que meus aspectos financeiros têm que estar muito bem distribuídos e realmente eles têm que estar exatos. Isso é importante. Transparência, aqui é importante que todos os aspectos da organização sejam transparentes, muito além do aspecto legal. Eu não tenho que só obrigar ter uma transparência num aspecto só que a legislação me diga até que ponto eu tenho que apresentar, mas eu tenho uma transparência por parte dos meus colaboradores, para os meus acionistas, porque isso é extremamente importante. E equidade, paridade e justiça nas relações, com relação aos sócios que detêm, os acionistas que detêm o capital naquela organização, os colaboradores que prestam serviços ali, os diretores, conselheiros de administração, tratamento equânime. Importante também dizer que essa lei acabou tornando os executivos e diretores financeiros totalmente responsáveis por constituir, avaliar e monitorar a força dos controles internos sobre os relatórios financeiros e divulgações realizadas. Ou seja, em decorrência dos escândalos, se acabou exigindo agora
muito mais desses profissionais, inclusive com uma responsabilidade pessoal a respeito das prestações de contas e dos controles internos por parte da organização. Então, os diretores financeiros americanos, os responsáveis por essa parte, e os próprios executivos em geral, começaram a entender a importância de tudo isso e o quanto eles mesmos poderiam responder, inclusive, como pessoa física, a respeito da ausência de uma performance adequada ou mesmo que a organização não venha a ter uma postura adequada, que venha levar a um escândalo como aconteceu nessas organizações. A responsabilidade ficou muito grande para eles. Então, com isso, nós fechamos um pré-histórico importante dos marcos da governança corporativa, para que nós possamos entender agora quais são os principais modelos hoje existentes acerca do tema. Então, com isso, nós temos alguns modelos de governança corporativa, afinal, cada país e cada região acaba tendo uma cultura muito específica e a cultura também acaba implicando efetivamente na concepção da governança corporativa de cada país. Hoje nós temos alguns modelos, o anglo-saxão, o alemão, o japonês, o latino-europeu, o latino-americano e o brasileiro. Eu vou passar o brasileiro porque nós estamos no contexto do nosso país, nós temos que passar como que hoje isso é observado realmente aqui. Eu começo primeiramente falando do Outsider System. O que seria esse efetivo modelo de governança corporativa? Esse modelo está relacionado principalmente ao modelo anglo-saxão, relacionados aos Estados Unidos e Reino Unido. Ou seja, países um pouco mais avançados na questão do desenvolvimento econômico, que têm uma economia, vamos dizer assim, mais avançada. Estados Unidos tem uma grande bolsa de valores, trabalha muito fortemente com a questão de Wall Street e tantas coisas relacionadas a este ponto. E Reino Unido também, há muitos anos no mercado, já atua fortemente na questão, principalmente no mercado de ações. Quais são as características deste sistema? Eu destaco efetivamente que os acionistas eles são um pouco mais pulverizados e tipicamente eles estão fora do comando diário das operações da companhia. Eles são acionistas, de alguma forma, parte proprietários, mas eles estão fora do comando da companhia. Ele tem uma parte, porque ele pode comprar no mercado de ações, mas realmente ele está fora ali do contexto da propriedade da companhia. A estrutura é um pouco mais dispersa nas grandes empresas, um pouco mais dividida. Nós veremos um pouco mais no Brasil, por exemplo, que isso é um pouco mais concentrado, tendo em vista que nós temos fortemente empresas familiares, de característica familiar e uma cultura, isso no nosso país. Outro aspecto importante é o papel importante do mercado de ações, como eu já mencionei, com crescimento e financiamento das empresas. Nós temos grandes casos públicos que começaram muito pequeno e de grandes empresas que hoje se tornaram as maiores referências de empresas no mundo e que muitas pessoas lá no começo investiram nessas organizações e hoje têm ações que valem realmente milhões para elas hoje. Um outro ponto importante é o ativismo com relação ao grande porte dos investidores institucionais. Então, além dos menores investidores, eu tenho um conglomerado de investidores nessa caracterização que vão e realmente compram parte dessas empresas. Tem um mercado também com possibilidade real de aquisição do controle e o foco, na verdade, nesse tipo de sistema é a maximização do retorno dos acionistas. O que é essa maximização do retorno? Eu trabalhar a gestão da companhia com maximização de retorno de lucro para os acionistas, porque é isso realmente que eles buscam. E esse modelo de sistema de governança anglo-saxão, Outsider System, ele tem muito dessa característica. Aí eu tenho um outro tipo de sistema, que é o Insider System. Mas o que consistiria esse sistema? É um sistema
relacionado à Europa continental e o Japão. Eles têm a característica um pouco melhor deste sistema. E o que ele aborda efetivamente, o que ele abrange? Ele trabalha grandes acionistas, tipicamente no comando das operações diárias, diretamente ou via pessoas de sua indicação. Perfeito? Uma outra estrutura, que é uma característica importante, é uma estrutura um pouco mais concentrada. Mas em que sentido? Tem um papel importante do mercado de dívidas e de crescimento e financiamento por parte das empresas, mas não é tão pulverizado quanto o outro sistema que nós mencionamos. Por quê? Porque o mercado de ações é mais controlado. Eu tenho mais grupo de empresas que adquirem, eu tenho isso um pouco mais fechado. Um outro papel também importante é uma forma frequente do controle familiar da companhia, bem como a característica do Estado como um acionista principal ou relevante. Com isso, eu acabo detendo um pouco mais de controle. Eu não tenho tanto essa companhia pulverizada em diversos donos. Eu tenho uns donos um pouco mais indicados ali, donos relacionados ali mais pontualmente, vamos dizer. Um outro ponto também é a presença efetiva de grandes grupos conglomerados, bem como altamente diversificados. Então, eu tenho maiores grupos que acabam adquirindo aquela companhia. Outro ponto também é o reconhecimento sistemáticos por parte dos stakeholders não financeiros, né? Orientados a partes interessadas não somente. Então, essas são efetivamente as características do modelo de governança do Insider System. Agora nós vamos tratar efetivamente de um modelo de governança mais importante, que é o de conhecimento para os senhores. É com relação ao sistema de governança corporativa brasileiro. Nesse momento, eu gosto de mencionar a respeito da grande atuação e da importância que hoje se tem alguns institutos no Brasil. Dentre eles, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que realmente é um marco hoje no nosso país, tendo em vista que as boas práticas que o IBGC hoje desenvolve, inclusive, são referenciadas e utilizadas por órgãos reguladores, inclusive nas determinações de seus regulamentos e normas. Então, observa-se que esse tema de governança corporativa é importante se ter conhecimento, tendo em vista que ele está relacionado, sim, a hoje alguns mercados extremamente regulados. E em mercados outros não regulados, a importância dele é importante para o autogoverno das organizações. O futuro de uma organização sem governança corporativa, com certeza, ele é muito menor se observar a longo prazo. Ela tem a tendência de proporcionar sustentabilidade da organização e perenidade. Esses dois pontos são extremamente importantes que eu acredito que toda e qualquer organização, inclusive seja ela pública ou privada, porque nós também temos a respeito da governança pública, é importante que ela se perpetue de uma maneira adequada, se perpetue de uma maneira sustentável, tanto no seu capital humano, mas principalmente financeiramente, porque ela também tem que respeitar alguns pontos importantes, não somente visar a respeito do lucro. Mas voltando ao modelo especificamente, o modelo brasileiro de governança corporativa, ele aproxima-se mais desse último que eu mencionei, que foi o Insider System. Por quê? Porque realmente ele tem uma propriedade mais concentrada, um papel relevante de mercado de dívidas, mas principalmente a forte presença de empresas familiares e empresas controladas pelo Estado. O Brasil, eminentemente, é um país com uma cultura familiar muito forte e que ainda essas questões mais avançadas, como outros mercados, a exemplo dos Estados Unidos e do Reino Unido, ainda não chegou no Brasil. Nós estamos avançando, as pessoas estão um pouco mais seguras para se investir no Brasil. Se observar a quantidade de organizações de bancos de investimentos que nos últimos anos cresceram no país, é muito grande. Então, nós estamos avançando um pouco por parte disso, né? O mercado de capitais está avançando, os investidores, né, estão ganhando um destaque um pouco melhor, mas realmente
acabando adquirindo algumas características do modelo anterior, do anglo-saxão que nós mencionamos, mas ainda efetivamente ela tem uma característica muito forte com relação à questão das empresas familiares. E quando eu falo de empresa familiar, isso é muito característico. Quando eu chego em regiões como São Paulo, mais desenvolvidas, Rio de Janeiro, o Sul, a governança acaba se perpetuando um pouco melhor, inclusive em razão da presença de empresas multinacionais, que trazem essa governança como cultura do seu próprio país. Mas as empresas tradicionalmente brasileiras, elas acabam não tendo essa cultura, elas estão aos poucos agregando essa cultura, por mais que você observe a governança corporativa aí com mais de 20 anos sendo tratado o assunto ao redor do mundo. Então, isso ainda se está avançando, nós precisamos melhorar mais, mas a presença efetivamente de multinacionais é o que traz um pouco mais robusta essa concepção. Se você começa a pegar outras empresas ao redor do país, principalmente na região mais centro-oeste, norte, com uma concepção forte familiar, empresas na área do agro, que é uma área que está se expandindo muito, mas que eminentemente começou com empresas, com pessoas mesmo, com uma empresa eminentemente familiar, a governança ainda não chegou. Mas qual é o principal ponto dessa questão? A questão que quando você implementa uma governança corporativa, você tem um melhor controle, um autogoverno das organizações como um todo, em respeito aos papéis de cada um, o acionista, o proprietário, o executivo, e você acaba compartilhando o poder. Não é só o proprietário que decide, eu tenho um colegiado, eu tenho um compartilhamento de poder. E esse compartilhamento de poder também acaba impactando numa mudança de cultura. Uma mudança de cultura por parte desses proprietários, por parte dos donos dessas grandes organizações. Mas ela é extremamente importante, porque há um grande índice de que uma organização começa numa primeira geração com um avanço muitas vezes relevante, mas na segunda geração, sem uma governança corporativa, num aspecto sucessório dessa organização, acaba não se consolidando. Então, é muito importante esse tema. E aí surgiu no Brasil agora um pouco mais do crescimento por parte desse mercado de ações, inclusive com empresas entrando agora no denominado novo mercado, porque agora a B3, né, a Bolsa, ela está desenvolvendo mais. A Comissão de Valores Mobiliários, eu vou mencionar resoluções aqui importantes, porque é um aspecto regulatório, já estão trabalhando aspectos da obrigatoriedade de governança corporativa para as organizações que realmente se enquadram ali dentro da Bolsa de Valores. Então, esse é um tema extremamente importante, esse é um tema que efetivamente tem que se ter conhecimento. Mas eu gosto de trabalhar alguns aspectos importantes com relação a qual é o conceito que seria hoje de governança corporativa aplicado à nossa realidade, aplicado à realidade brasileira. Aí eu gosto de trazer o conceito de governança corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa do IBGC, no qual vou abordar aqui agora. Governança corporativa para o IBGC é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre os proprietários, conselho de administração, diretoria e os órgãos de controle. Além disso, as boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas para aquela organização, alinhando os interesses que ela tem com a finalidade de preservar e otimizar o valor. Ou seja, eu alinho os interesses estratégicos com a otimização e a valorização da companhia, facilitando o seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade. Eu faço governança para um autogoverno, para o respeito aos órgãos de controle, mas eu quero otimizar valor, mas assegurar a longevidade daquela organização. Então, esse é um ponto que eu gosto muito de marcar. Como nós tratamos a OCDE, eu vou trazer também aqui o conceito da OCDE para a questão de governança corporativa. Para a OCDE, governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades do setor
público e privado são dirigidas e controladas. Olha um ponto importante. Aqui, a OCDE vincula, além da área privada, a área pública. Nós estamos tratando aqui de governança pública também. Nós temos um decreto no nosso país a respeito da governança pública. Isso é um tema de importância. Estejam atentos. A estrutura de governança corporativa especifica a distribuição dos direitos e das responsabilidades entre os diversos atores da empresa ou da organização, como, por exemplo, o conselho de administração, o presidente e os diretores, acionistas, entre outros terceiros fornecedores de recursos, ou seja, todos os envolvidos, lembrando o termo, stakeholders, é isso que o mercado denomina todos esses envolvidos. E por último, há um conceito da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, olha aí um órgão importante regulador que trata acerca do tema. Ele fala assim, que é o conjunto de práticas que tem por finalidade melhorar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas. E aqui, novamente, partes interessadas são os stakeholders. Olha, 2 pontos importantes aqui. Melhorar o desempenho. Eu não implemento somente esse compartilhamento de poder, melhora o desempenho, melhora a gestão. Outro ponto, proteger as partes interessadas. Olha isso. A governança corporativa traz proteção às partes interessadas e à organização. Por exemplo, investidores, empregados, credores, facilitando o acesso ao capital. Com isso, nós temos também um conceito internacional, que eu gosto de trazer, da União Europeia. E o que ali, o livro branco, né, da União Europeia, ele trata acerca do tema. Ele fala que é o conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade do exercício do poder a nível europeu, essencialmente no que se refere à responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e a sua eficácia. Olha, 4 pontos importantes aqui. Responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e a sua eficácia. Ou seja, eu torno a organização realmente muito melhor. Agora, nós vamos tratar um pouco a respeito dos conflitos de agência. Mas realmente, o que seriam os conflitos de agência? Começaram a aparecer os conflitos de agência entre os interesses acionistas e os administradores, perfeito? Os fundadores e proprietários foram substituídos por executivos contratados e aí começam as questões do conflito de agência. E ele ocorre quando há separação entre a propriedade e a gestão. Lá atrás eu mencionei sobre isso. Quando houve esse conflito, porque eu separacei quem era o proprietário e quem fazia a gestão, porque esse tem que ter o olhar de como a companhia tem que se dirigir da melhor forma. Mas eu sei que esse é o dono e eu quero respeitar a visão dele, tá? Mas havia esse conflito em quem realmente trazia as decisões e não havia um discernimento um pouco dos papéis. E aí houve a outorga da direção das corporações a executivos contratados. Os outorgantes foram os acionistas que investem os seus recursos na aquisição e os outorgados das gestores contratados para a direção executiva por parte das companhias. Então, os conflitos de agência, a governança veio também tratar a respeito desses conflitos de agência. A governança corporativa, ela tem uma estrutura em que ela é pactuada como uma boa prática que seria adequada. E qual seria uma melhor estrutura? Vocês podem refletir um pouco. Primeiramente, uma estrutura de governança, acima dela poderiam estar sócios, proprietários ou acionistas, aqueles que estão na parte maior. Abaixo disso estaria o Conselho de Administração. Nós vamos tratar um pouco mais desse tema agora nessa aula, mas formado por pessoas que realmente têm a visão da estratégia da organização, aonde ela vai chegar, tomando as decisões acerca disso. E eles respondem a esses acionistas. O Conselho de Administração, abaixo dele, ele vai ter o quê? A diretoria executiva. Claro que
por uma concepção de organização, ele tem uma secretaria de governança que vai auxiliar na organização por parte da gestão do conselho de administração, mas exatamente ele vai ter embaixo uma diretoria executiva. Então, qual o papel do conselho de administração na diretoria executiva num aspecto de governança? Quando eu tenho essa separação, eu tenho alguém que pensa estratégia e decide estratégia, e alguém que vai cobrar da gestão, que é a diretoria executiva, que trabalha mais no operacional, no realizar na organização, os números, vai cobrar realmente uma efetividade de uma boa gestão, vai cobrar que as decisões estratégicas sejam colocadas na prática de uma maneira adequada. E eu tenho uma diretoria que é supervisionada e que vai ter que responder efetivamente ao conselho de administração. E qual é a característica disso, Juliana? A característica é que esse compartilhamento de poder faz com que eu tenha uma gestão melhor. Eu não tenho somente uma pessoa decidindo, eu tenho várias pessoas decidindo, eu tenho alguém olhando o trabalho dessa pessoa que é um diretor executivo e que realmente faz com que eu tenha um maior controle por parte das organizações. Nesse aspecto, eu tenho também um aspecto importante que vou estar embaixo do diretor executivo, diretor-presidente, e esse diretor-presidente vai responder por parte dos demais. Perfeito? E quais são os princípios de governança corporativa? Efetivamente, eu tenho transparência, equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas. Esses seriam os princípios básicos da governança corporativa. Perfeito? Nesse sentido, eu posso ter, sob o aspecto de regulação, um pouco mais de princípios, perfeito? Eu gosto de trabalhar também com um princípio que a Sarbanes-Oxley denomina como conformidade, que é o compliance, como um princípio a mais, até porque é um princípio extremamente importante com relação às questões legais. Mas esses seriam os princípios básicos de governança corporativa. Claro, como mencionei, se eu tenho alguns aspectos regulatórios me obrigando à governança corporativa, podem ser que outros princípios façam parte dessa governança por questões regulatórias, mas esses seriam os basilares, perfeito? E o que seria a transparência? A transparência, ela possui um objetivo específico de apresentar para as partes interessadas as informações que sejam do seu interesse e não somente por uma determinação legal. Então, vai muito além dos aspectos legais, efetivamente. Perfeito? Um outro ponto é a equidade. Ele é baseado no tratamento dos princípios de justiça e isonomia por parte de todos os stakeholders, todas as partes interessadas, diretores, sócios, e a consideração dos seus direitos, deveres, interesses e as suas expectativas. Isso também tem que ser respeitado. Um outro princípio é a responsabilidade corporativa, que as organizações devem zelar para que ocorra a efetividade da sua atuação econômico-financeira, de modo a reduzir as externalidades negativas, ou seja, os aspectos relacionados ao impacto de operações, o impacto financeiro das pessoas, o impacto ambiental, observar a função social da empresa, o impacto da empresa na sociedade. Ela tem uma responsabilidade perante a sociedade, essa organização. Então, ela tem que ter esse olhar, e esse princípio, ele corrobora com relação a isso. E ele também trata de um aspecto reputacional daquela própria organização. E, por último, eu tenho prestação de contas, que é a prestação de contas adequadas aos sócios, né, de forma precisa, compreensível, porque isso é muito relevante para trazer precaução, diligência, cautela e responsabilidade por parte dessa organização. Uma questão que a governança corporativa tem trabalhado ao redor dos tempos e a sua perspectiva evolução é a cada dia mais se ter a questão dos desafios sociais, ambientais, os desafios globais fazem com que a governança corporativa efetivamente ela deva avançar de acordo com a sociedade, assim como o direito. O direito tem que estar sempre se renovando, avançando de acordo com a realidade social. Esse é um dos pontos importantes que o direito tem que estar sempre envolvidos. Então, por isso esse é um tema importante para os estudantes de direito, porque eles têm que entender que empresarial, entender governança realmente vai ser um diferencial.
Então, com isso, as organizações fazem com que, afetando a sua estratégia, cadeia de valor e reputação em valor econômico, diversas questões como mudança climática, desigualdade social, inovação tecnológica, têm que estar na agenda da governança corporativa. E um ponto também é a questão da diversidade. O que a organização está trabalhando na questão de diversidade, de pessoas diversas na organização, trazendo pessoas realmente, pessoas com deficiência, aumentando o número do seu quadro de pessoas negras capacitadas para estar ali desenvolvendo, realmente tendo olhar para essas novas concepções no mundo. E um ponto importante, o papel da mulher nos conselhos de administração. O número ainda é reduzido da mulher no conselho de administração em altos cargos de diretoria e realmente o papel de trazer a diversidade que a governança ela quer, ela tem que ter essa perspectiva também, de ter uma organização muito mais diversa. Outro ponto também é que a governança ampliou o foco das partes interessadas e dos sócios, além dos sócios e dos administradores, ou seja, todos são importantes num aspecto de governança corporativa, inclusive com maior cuidado nas organizações por parte da tomada de decisão. Então, são diversos aspectos em que tange a questão de desafios da governança que tem que ser observado. Questão de inovação, a organização sempre tem que ter olhar em inovação, os estudantes têm que olhar que a inovação é um tema muito importante para os aspectos empresariais nos dias de hoje. Nós temos a inovação prevista na nossa Constituição Federal, temos legislação a respeito do fomento da inovação no Brasil, e isso faz parte do contexto e das agendas das organizações como um todo. A questão da tecnologia, questões de reputação, ter uma boa reputação no mercado faz com que agregue o valor à marca, à empresa, isso faz com que também isso venha balizar o valor da organização no mercado. Eu tenho também um aspecto, como mencionei, da diversidade, o aspecto estratégico também, ele é bem importante, além das questões ambientais e globais como um todo. Então, eu tenho que ter uma visão de governança corporativa sob um aspecto também de integridade, com uma visão a longo prazo, como uma visão de integridade, de honestidade, independência, transparência e clareza nessas concepções. Como uma estrutura básica de governança corporativa, eu trago para os senhores que eu tenho o principal executivo, CEO, os conselheiros de administração, um conselho fiscal, uma auditoria independente e os acionistas. Lembrando aquela estrutura que eu mencionei dos sócios, conselho de administração e diretoria, eu também tenho relacionado ali, eu posso ter relacionado, no Brasil nós denominamos bastante do conselho fiscal, também em relação do conselho de auditoria, que vai estar relacionado ali diretamente ao conselho de administração, sempre ao mais alto cargo. Então, eu tenho os pilares de governança corporativa, trabalho a questão das práticas e tenho os princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa como basilares. Outro ponto importante é tratar um pouco dos shareholders, que são os acionistas, já que nós estamos tratando disso. E eu menciono sobre isso a Lei das Sociedades Anônimas. É bom se recordar, façam a leitura dessa legislação, é um importante basilar para as questões de governança e o advogado tem uma grande atuação nessa parte. Quando eu falo dos shareholders, proprietários, investidores, uma das características é que eles são acionistas ou cotistas, podem ser majoritários ou mesmo minoritários, ou seja, podem ter maioria das ações, menor parte das ações. Quanto à gestão, são participantes ativos, outorgantes, outorgam a outras pessoas para fazer a gestão da organização. Quanto ao controle, pode ser um bloco de controle ou não, podem ser os minoritários. E quanto à classe, podem ser com ou sem direito a voto. Isso existe também. E então, eu tenho efetivamente essa concepção. Os órgãos internos de governança, é o que nós conversamos, diretoria executiva, conselho de administração, conselho fiscal, auditor independente, auditor interno. Tenho também os integrados ao negócio, credores, fornecedores, clientes, né, todos aqueles relacionados, o entorno, né, a sociedade, governo, efetivamente. E os stakeholders, aqueles que eu mencionei, né, todos afetados com relação àquela efetiva organização. Agora, eu só quero deixar um marco de alguns aspectos legais para os estudos dos senhores a respeito disso. Então, a gente tem a Lei de Sociedade por Ações, Lei
6404 de 76, Lei de Responsabilidade das Estatais 13303 e o seu decreto 8945 de 16, Lei de Combate ao Terrorismo, também importante nesse aspecto, Lei de Proteção de Dados 13709, a Lei de Diretrizes sobre Empresas de Direitos Humanos 9571, tá, de 2018, Instrução da CVM, a 586 de 17, da Comissão de Valores Mobiliários, a 480 de 2009, a 555, a 558 de 2015, órgãos reguladores, Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem uma resolução normativa trazendo governança como obrigatória, a 443 de 2019, o Banco Central do Brasil, a 4557 de 2017, a 4595 do Banco Central do Brasil também, a 2554, a resolução do Banco Central do Brasil também sobre esses pontos. E agora nós teremos uns questionamentos para nós fazermos uma lembrança a respeito de todos os temas aqui abordados nessa aula importante de governança corporativa. Então vamos para o conhecimento, a aplicação dos conhecimentos dos senhores. Vamos ali para as perguntas, então agora neste momento. Então agora de tudo que nós abordamos, qual é o conceito de governança corporativa do IBGC? Letra A. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Letra B. Governança corporativa é o autogoverno das empresas. Letra C. Governança corporativa compreende somente a gestão das companhias. Letra D. Governança corporativa entende que a gestão das companhias é importante, não envolvendo a necessidade de qualquer segmentação, mas bastando a contratação de executivos para a sua adequada administração. Qual a sua resposta? Por favor. Letra A. É o que nós abordamos. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgão de fiscalização, controle e demais partes interessadas. Esse, efetivamente, é a resposta certa. Agora vamos para uma segunda questão. Vamos lá. Recordando o início desta aula, quais são os marcos da governança corporativa? Letra A, Robert Monks e o relatório Cadbury. Letra B, Robert Monks, o relatório Cadbury, os princípios da OCDE e a Lei Sarbanes-Oxley. Letra C, os princípios da OCDE e a Lei Sarbanes-Oxley. Letra D, Adrian Cadbury. Lembrou? Vamos ver, veja a resposta. Muito bem, letra B, porque nós temos 4 marcos de governança corporativa. Excelente. Vamos agora para a última pergunta. Quais são os princípios da governança corporativa? Lembrando aqueles princípios básicos nos quais nós conversamos. Letra A, prestação de contas, justiça e isonomia. Letra B, transparência e igualdade. Letra C, separação dos poderes e gestão. Letra D, transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e equidade. Quais são? Por favor. Quem respondeu letra D, excelente, isso mesmo, são os 4. Transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e equidade. Então, estes foram os temas abordados nessa nossa primeira aula a respeito de governança corporativa. Estudem as legislações no qual eu mencionei e vejam a importância do tema no cenário jurídico. Muito obrigada e até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.